Consegui! Conseguimos! Conseguimos! E aí, Adriana, como é que tá? E aí, querida? Tudo ótimo, tudo Tudo ótimo. bem? Melhor ainda agora. Vai ser muito legal a Vai ser nossa, muito legal. nossa conversa aqui Como hoje, né? sempre, né? Como Nossas sempre, conversas são sempre maravilhosas. sempre animadas, temos Exato. uma relação de amizade e de aprendizado, né, Adriana? Mútuo, para Adriana, sempre. para sempre, Adriana é minha mentora há muitos anos, né? E você também é minha inspiração e minha mentora em muitos aspectos. É uma troca maravilhosa. Sempre Oi, foi, né? Aline! Que saudade de você, coisa linda. Martinha, Luiz, Su. Deixa eu ver quem Eu, mais que tá aqui. Paulo Vitor tá aí, Paulo a Vitor. Edna. Ai, legal. A Agnete tá aqui. Que legal. Gerson, que bom, gente. Que delícia. Vai ser maravilhoso. Um monte de gente boa aí para gente bater um papo bem legal, né? Com certeza. E a Adriana tá falando com a gente hoje, direto de Orlando. Orlando. Pois é, pois é. Estamos aqui, uma chuva. Eu, E eu, é, cheguei, eu cheguei a ter medo de não conseguir entrar, porque a chuva que deu aquelas tempestades de raio, estava dando uma agora. Mas está tudo ok, a internet não, nem oscilou. Falei, olha que coisa maravilhosa, é para acontecer da melhor forma possível. bem legal. Logo eu vou estar aí com você, viu, Adriana? Oba! Em julho estou mudando para aí, tá? Oba! Oba! Vamos ficar pertinho Vamos ficar aqui. pertinho, né? Muito bom, muito bom. Então, vamos lá, né? Eu Claro. queria agradecer a presença de vocês. Já andei batendo um papo, modo de falar. Já andei falando um oi aí para algumas pessoas que estavam entrando, que eu estava vendo, muito legal. Queria agradecer, né, a presença de vocês, de estar aqui comigo, com a Adriana Marques, que eu acho que é conhecida também de muitas pessoas aqui. Ela é de Brasília, né? Então conhece muita gente. E para quem eu estou vendo algumas pessoas aqui que eu não tenho ainda relacionamento, pelo menos relacionamento assim, de bater papo, de conversar mesmo, né? Acho que essas pessoas me conhecem aí pela internet, mas eu sou a Lourdes Rosalém, eu atuo como mentora de executivos e eu ajudo esses profissionais a decolarem na carreira. Então, esse é um trabalho que eu venho fazendo há muitos anos, é um trabalho que eu sei fazer, que eu gosto de fazer, tá? E que eu fui construindo ao longo da minha carreira aí de executiva, tá? E diga-se de passagem, né, Lourdes? Eu acho que assim é muito legal quando a gente consegue entender qual é a nossa grande contribuição mesmo. E você falou com palavras muito claras o que para mim você significa. Você é uma pessoa especialista em levar as pessoas a alavancarem suas carreiras, né? Decolarem nas suas carreiras. Você faz isso com muita maestria porque você viveu isso, né, Lourdes? E mentor precisa ter vivido. Mentor não pode só ter lido no livro, não pode ter só se inspirado nas suas pesquisas, tem que ter vivido. E isso você fez muito. Vivi durante a minha vida toda Muito profissional, bom. durante a minha carreira toda, eu vivi essa experiência e isso me dá, assim, Oh, bagagem oh, mesmo para dizer, né, para eu fazer o trabalho que eu faço hoje. E faço com muito prazer, né, esse show. trabalho todo. Bom, e aí nós estamos então com a Adriana aqui, que ela é presidente do Coach Club, ela é especialista em relacionamentos, faz coach com altos executivos de grandes empresas, ela faz mentoria para coaches e ela se dedica em profundidade assim, às dificuldades de relacionamento de modo geral. Eu estava dizendo aqui para algumas pessoas que a gente vai falar, dar uma ênfase nos relacionamentos do ambiente profissional. Mas Perfeito. nada impede de eles perguntarem tudo que eles quiserem sobre relacionamento familiar, sobre relacionamentos sociais, porque Perfeito. você nada de braçada nessa história toda, né? E Perfeito. assim, é uma honra para mim ter você aqui, de ter aceitado o meu convite para falar com eles. E, gente, a Adriana tem mais de 32 mil pessoas acompanhando, não é assim,
seguindo, não, acompanhando, na verdade, Uhum. o trabalho que ela faz, né, Adriana? Então, gente, ela sabe do que ela fala, tá? Então, vamos aproveitar aqui essa grande oportunidade que a gente está tendo e realmente poder perguntar tudo que a gente quer, né? Mas aí, Adriana, eu vou te perguntar assim, por que nós vamos falar de relacionamento hoje? Legal, legal. Nessa minha estrada, a gente já conversou sobre isso algumas vezes, atendendo executivos, atendendo famílias, atendendo empreendedores, eu acabei percebendo que existia um ponto muito comum, que na maioria das vezes era o que impedia as pessoas de alcançarem resultados realmente diferenciados. E quando eu falo de resultados diferenciados, é as pessoas conseguirem se superar e conseguirem realmente se surpreender com a sua capacidade de reinvenção, de realização, que são os relacionamentos, né? Não adianta eu ter clareza, eu ter foco, eu ter disciplina, eu ter autocontrole, eu conseguir gerenciar as minhas emoções se eu não tenho capacidade social. Nós somos seres sociais. Então, eu me reconheço no outro. Eu consigo entender que o outro é um parâmetro para mim. E a gente precisa, sabe? Eu acho que mais do que nunca está ficando muito claro isso nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, está todo mundo recluso. A gente precisa aprender a conviver. Porque convivência é troca. E isso tanto nos relacionamentos profissionais que acontecem dentro da empresa, que normalmente são tidos como os relacionamentos descartáveis, quanto na nossa vida pessoal. Se engana quem acha que não, eu não preciso me relacionar bem no trabalho. Eu chego lá, faço o que eu tenho que fazer e vou embora. Quem acredita nisso está fadado ao insucesso. Por quê? Porque as portas são abertas por pessoas. Na nossa vida, as portas sempre serão abertas por pessoas. Então, cada pessoa que cruza o meu caminho é capaz de me facilitar a jornada ou me dificultar a jornada. E se eu não tenho essa percepção, fica complicado de eu conseguir alcançar cada vez resultados melhores, né? Então, por isso que a gente vai falar de relacionamento, porque relacionamento é uma parte, eu diria assim, crucial. Não é tudo, mas assim, é quase tudo. Quase tudo. É quase tudo. Porque a gente começa, quando a gente aprende a se relacionar, a gente aprende, inclusive, a importância da gente começar pelo relacionamento mais importante, que é o nosso relacionamento com a gente mesmo. Né? Então, é tudo, é tudo. A gente não vai muito longe se a gente não consegue se relacionar bem com a gente mesmo e com as pessoas que são importantes na nossa vida. E, Adriana, e por que tanto problema de relacionamento? Por que tanta dificuldade? Bom, primeiro, eu acho que a grande dificuldade é porque a gente não se deu conta da importância dos relacionamentos. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, a dificuldade vem da gente entender ou da gente ter consciência, né? Não ter consciência de que somos pessoas diferentes. Eu vim para esse universo, né, desenhadinha, peça única. Você veio para esse mundo desenhadinha, peça única. E cada um que está aqui, a mesma coisa. A dificuldade é que eu enxergo o mundo, assimilo a realidade e crio expectativas com base naquilo que eu sou, com base nessa peça única que veio para esse mundo como eu vim. Então, a grande dificuldade dos relacionamentos é que a gente está o tempo inteiro projetando nos outros e criando expectativas que são ilusórias. Porque se eu me abro para entender que o outro não precisa ser igual a mim e que ninguém veio para esse mundo para me satisfazer ou satisfazer as minhas expectativas, tudo fica mais fácil. Eu permito que as pessoas me surpreendam. Eu permito que as pessoas sejam simplesmente quem elas são. Mas enquanto eu me projeto no outro, enquanto eu tenho a ideia infantil de que as pessoas vieram para esse mundo para sanar a minha expectativa, para atender os meus desejos, eu não consigo negociar bem. Como é que você explica assim, olha, a gente vê muito isso, ouve, leio muito isso, assim, quando eu implico, né, com uma pessoa, é porque eu tô vendo nessa pessoa algumas coisas que são minhas. Olha só,
Eu concordo em parte com isso e eu discordo brutalmente disso em outra parte, tá? Por quê? Eu não acredito que o que me incomoda no outro é o que eu tenho que curar em mim, tá? O que eu entendo é que algo que eu vejo no outro que é negativo, eu tenho a oportunidade de refletir sobre como esse ponto hoje impera na minha vida. Essa é a grande sacada. Peraí, eu não gosto quando eu assisto na minha frente uma cena de alguém maltratando outra pessoa. No momento que eu vejo isso, eu tenho capacidade de refletir sobre o quanto eu faço isso na minha vida. O quanto de 0 a 10 esse comportamento existe. Tá? Então, não é que eu necessariamente seja uma pessoa que maltrata as pessoas ou quem está à minha volta. Mas, ao reconhecer um padrão negativo no outro, eu tenho a capacidade de refletir e fazer ajustes no meu próprio comportamento. Quando eu me deparo com alguém, né, que assim, até a voz irrita, não tem vezes que é assim, a voz da pessoa irrita. A pessoa não fez nada, mas o jeito que ela faz com o ombro, o jeito que ela manda beijinho, ela, meu Deus do céu, essa pessoa me arrepia, me irrita, né? Muitas vezes a gente tem uma projeção, ou seja, eu associo, cara, eu não conheço a pessoa, como é que ela pode me irritar? Eu associo o jeito dela, né, de mexer com o ombro, de mandar beijinho, com um valor meu que foi agredido no passado. Talvez porque alguém no meu passado tinha um padrão desse, que era algo que não me fazia bem. Entende isso? Então, na verdade, eu projeto numa outra pessoa um trauma ou uma referência negativa do meu passado. E é por isso, eu sempre digo isso nos meus treinamentos, nas minhas mentorias, quando a gente está focando no relacionamento. A gente precisa baixar a guarda. A gente precisa se permitir ver o filme e não apenas tirar foto, analisar o que a gente vive pela foto que a gente tira. Porque muitas vezes a pessoa irrita, mas ela irrita e ela tem por trás algo muito positivo. Só que, como adultos, a gente vai se machucando ao longo do caminho, vamos criando casca, vamos ficando cascudo, né? A gente já fica ressabiado. E o problema é que, ao invés da gente ter relacionamentos mais saudáveis, a gente acaba criando armaduras e a gente acaba se afastando das pessoas que, inclusive, poderiam ser as pessoas mais importantes da nossa vida, né? Dri, quem é chato mesmo, o que a gente faz? A gente manda pra PQP, a gente se afasta e ele que seja feliz. Quem é chato, a gente deixa ser feliz pra lá e bênção, entendeu? Porque ninguém merece conviver com gente chata. Então, e não conviver com gente chata, mas a gente se depara com gente chata o tempo todo, né? Tá brincando, Em termos assim de relacionamento, você acha que é legal a gente dizer pro outro que ele é chato? Não exatamente assim, mas começar a mostrar, pelo menos para as pessoas mais próximas da gente, que a gente tem uma convivência legal, de dizer, olha o que você está fazendo, entendeu? Então, você vai... não é honesto, eu não sei a palavra legal. Você dá feedback, né? Você dá um feedback, você oferecer um feedback assim, né? Que encurta o caminho do cidadão, né? Isso. Bom, primeira coisa... Você está me irritando, né? Você está me irritando. Olha que legal, olha que legal. Uma coisa é eu dizer assim, você tá me irritando. Outra coisa é eu dizer assim, você é chato, tá? Eu acho que eu nunca atendi um casal, eu nunca atendi um gestor que eu não tivesse que tocar nesse ponto. Um líder. Gente, porque tal pessoa é muito atrapalhada, tal pessoa é muito desorganizada, tal pessoa é totalmente desconectada. Cara, a gente tem uma mania de botar rótulo nas pessoas. E os rótulos, eles são, no mínimo, pouco inteligentes. Porque eles reduzem a capacidade toda do ser humano
o universo que nós somos, de positivo e negativo, porque todos nós somos isso, ao rótulo que a gente dá. Então, primeira coisa é a gente literalmente se livrar dos rótulos. É a gente se policiar. Gente, eu tô falando sério, a gente tem que se policiar para isso, tá? Pais em relação aos seus filhos, gestores em relação à sua equipe, seus parceiros, marido em relação à mulher e vice-versa, mulher em relação ao marido, amigos em relação um ao outro. Quando a gente se oferece um rótulo, a gente literalmente se curva a esse rótulo. E a gente passa a menosprezar uma série de outras coisas incríveis que a pessoa pode ter. Uma série de comportamentos positivos e brilhantes. E a gente bota na balança aquele critério negativo como se valesse assim 10 vezes o peso. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, se a gente está tratando de ambiente profissional, a gente precisa entender que o ser humano é o ser humano, aquele cara chato é ele e eu sou eu. Eu não preciso virar a melhor amiga dele. Eu não preciso entender o universo dele. Para a gente se dar bem, eu não preciso querer conviver com esse cara tão de perto como eu conviveria com meu melhor amigo. Eu preciso apenas de uma convivência pacífica e respeitosa. Essa é a palavra. Respeitosa. Porque respeito é isso. Respeito é você assumir que as pessoas são diferentes. É você entender que as escolhas do outro cabem a ele. As minhas escolhas cabem a mim. E essa é a grande sacada. Então, o que fazer se a gente encontra um chato no meio do caminho? Cara, não dá para você sair, sabe, limando as pessoas da sua vida. As pessoas não são descartáveis. Agora, o que a gente precisa entender também é que a gente também não é legal o tempo inteiro. Tem hora que a gente também é um pé no saco. Tem hora que a gente também é chato. Com a melhor das intenções. Não é verdade, gente? É verdade. Tem hora que eu paro pra pensar, cara, tem hora que eu sou muito chata. Eu devo ser muito chata. Entende? Então, tem gente... E aí é respeitar o outro, né? Exato. Na chatice dele, né? Até dando sinais. Porque, veja, convivência é feedback permanente. Então, quem é líder, quem é gestor, precisa entender isso. Se eu não ofereço um feedback, eu reforço um comportamento. Gente, presta atenção. Principalmente se tratando do ambiente profissional. Quando você prefere simplesmente não ter trabalho em oferecer um feedback, e o feedback não precisa ser estruturado, sentar e fazer lá o modelo que seja sanduíche ou 4 passos ou corretivo, não importa. Feedback é qualquer palavra que possa gerar parâmetros no outro sobre o quanto o seu comportamento está sem sintonia, o quanto o comportamento está inapropriado. Aí eu abro espaço para essa pessoa se corrigir. Eu abro espaço para essa pessoa se ajustar. Essa é a grande sacada. Então, quanto mais frequente o feedback, mais fluida a comunicação. Você precisa sentar, botar um peso na conversa, aquela coisa de sentença final de julgamento? Não. Então, quanto mais você treina o feedback honesto, direto, objetivo, claro, mais as pessoas conseguem consertar rápido. E você não precisa ser líder para fazer isso, não. Você pode estar falando com a pessoa que tem a mesma função que você, trabalha lado a lado, seu par. Mas se vocês precisam de uma parceria, você pode, cara, economizar tempo. Quantas vezes eu me sinto muito grata por amigos, meu próprio marido, sabe, meus sócios me nortearem. Dri, para de ser chata. Dri, você tá vendo cabelo em ovo. Dri, você tá focando num negócio que não é o principal. Você tá perdendo tempo demais com algo que não deveria estar demandando sua energia. E aí eu tenho a condição de refletir, de reorganizar as minhas ideias e tomar novas atitudes. Entende? Legal. Assim, falando em reforçar comportamento, não
reforçar um comportamento positivo, mas reforçar um comportamento negativo. Por exemplo, eu tinha um gestor que ele era um alto executivo, um diretor de uma empresa, da área que eu trabalhava, e todo dia ele passava, no final do dia, pelas áreas, pela gente, para bater um papo, tal. Era uma rotina dele sair da mesa e passar. E tinha uma das minhas amigas, das pessoas que trabalhavam comigo, e ela era muito mal-humorada. E ele se apegou nesse mau humor dela, então todo dia, em vez de ele fazer um elogio, alguma coisa, e aí, tá brava hoje? Todo Perfeito. dia. Você tá Perfeito. brava hoje? Perfeito. Então ele reforçava um comportamento É e ela isso. emputecia todos É os isso dias, aí. né? É isso aí. Lógico. Lógico. Vou dar razão para esse filho da mãe. Já que ele tá vendo isso, então deixa ele ter razão. Era Já o que ele esperava, né? Pois Uhum. né? É. Aqui, ó, olha que legal essa pergunta. Num ambiente cujo tempo é precioso, como o gestor deve lidar com o liderado prolixo, sem ser indelicado e chato? Olha que pergunta maravilhosa. Deixa eu só falar uma coisa. Não tá rodando o meu aqui, eu não tô vendo as perguntas, eu não tô entendendo por quê. Você tá vendo De vez aí? em quando eu tô. De vez Então em tá. quando, olha, de vez em Mesmo. quando trava mesmo. É um Então saco tá. isso, Tá. tá? Bela pergunta essa. Bom, muito bela, belíssima pergunta, eu diria. Olha só, gente, pessoas prolixas, elas literalmente precisam de novos parâmetros. Porque a maioria das vezes, a pessoa que é prolixa, ela tem uma percepção de que não é que ela seja prolixa, é que ela precisa de contextualização. Ela é minuciosa, ela é perfeccionista, né? Então, o que a gente, como gestor, deve fazer? A gente deve redirecionar essa conversa, tá? As pessoas normalmente se incomodam de serem interrompidas, porque elas normalmente são interrompidas para o foco da conversa mudar. Ou seja, eu te interrompo, você está falando, se abrindo, falando de você, eu te interrompo, pego a palavra e começo a falar de mim. E aí a outra pessoa se sente agredida. Como é que o gestor pode redirecionar essa conversa para que o desfecho seja positivo? Presta atenção. É importantíssimo que você faça perguntas que levem esse liderado a ser assertivo. Exemplos de perguntas assim. Ok, você pode me dizer com especificidade sobre o que você está falando? Você pode ser mais claro? O que especificamente você está dizendo? Você pode me dar exemplos? Ou, se isso não funcionar, João, você pode resumir essa sua ideia me trazendo apenas os fatos mais relevantes? Uhum. Levando em consideração que eu não preciso entender, conhecer a história nas minúcias. Você pode me trazer apenas os fatos que eu devo ter conhecimento a respeito para que eu tome a melhor decisão? Então, as perguntas para o líder nessa hora são fundamentais. Perguntas que coloquem de volta a responsabilidade no outro, mas que não leve ele a achar que está tudo bem continuar no mesmo padrão de comunicação. Eu tenho percebido muitos dos meus atendimentos que grande parte, eu posso falar, grande parte dos executivos são prolixos, né? E que Sim. eles não percebem o quanto eles irritam os superiores dele, porque os superiores querem respostas rápidas, querem que você vá direto ao ponto, e quem é prolixo não percebe isso, né? Então, quando eu discuto, quando eu mostro essa realidade, as pessoas tomam meio que um choque. E aí a gente pode trabalhar uma série de exercícios com eles, no sentido de vamos treinar, né? Vamos treinar. Fala isso em 1 minuto, fala isso pra mim em 2 minutos, né? Outra coisa, um exercício que eu sempre peço para os meus coaches, para os meus mentorandos fazerem, né? Olha, se você puder resumir a história de 2 minutos em 1, ótimo. Se você puder resumir a ideia de 30 segundos em 10, maravilhoso. Então, é sempre um exercício de reduzir, de enxugar a história. Por quê? Porque o ambiente corporativo, ele é um ambiente acelerado. E a gente realmente é sobrecarregado de informação.
É muito estímulo de todos os lados. A gente tem que oferecer respostas 360 graus. Então, quanto mais assertivo a gente for, melhor. Então, vou conversar com o meu par, com a pessoa que está aqui no mesmo nível que eu. Beleza, eu tenho aqui um contexto gigantesco que eu sei da história. O que eu devo levar para essa pessoa aqui? Porque a história que eu vou contar para o meu par não é a mesma história que eu vou levar para o meu superior. Não é a história que eu vou levar para o meu subordinado. Não é a história que eu vou levar para o meu parceiro de fora, externo. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é sempre essa. Quais são os fatos relevantes que eu devo trazer para a mesa agora? E esse é um exercício que os líderes, os gestores, devem passar para os seus liderados. Tem que ser treinados para isso. E isso acontece muito nos relacionamentos pessoais também, relacionamentos familiares, né? Sim, comigo sim. aconteceu muito já isso. Sim, né? E assim, sim. de não ter a menor paciência para ficar ouvindo longas histórias, porque vai direto ao ponto, né? Isso. E tá tudo bem, né? Porque você não tem que ter paciência para ouvir todos os tipos de história. E é importante que as pessoas saibam disso. Peraí, olha só. Eu não tô com muito tempo agora. Vamos. Eu tô interessada. Eu quero saber o que você pensa a respeito disso. Eu quero te ouvir. Mas você pode, aí a gente usa o mais, mas você pode me trazer os fatos que eu realmente preciso ter consciência, que eu preciso ter conhecimento? É isso, gente. É isso. A gente precisa perder o medo de falar. E saber falar, né, Adriana? Porque eu acho que o lance da história é porque a gente sempre tem a tendência assim, olha, você é assim, assim, assim. Não, eu me sinto quando você, né? Então, esse é um lado que você foca sempre muito bem, né? Foco sempre. Um dos pressupostos da boa comunicação entre equipes e interpessoal, falando de modo geral, é a gente se expressar em primeira pessoa. Não é você é grosseiro. Peraí, eu me sinto agredida quando você usa essa palavra. Eu me sinto agredida ou eu me sinto intimidada quando você fala coisas do tipo tal, como você acabou de falar. Tem que trazer exemplo. Se a gente quer melhorar os nossos relacionamentos, a nossa comunicação tem que ser mais específica. A gente tem que sair do generalismo. A gente tem que realmente oferecer para as pessoas parâmetros que levem elas a conseguirem ter um outro nível de consciência. É isso. A Marta perguntou aqui uma coisa bem interessante. Você já conseguiu... então já atualizou para você. Não, ela está perguntando, né? Como é que vai estabelecer um relacionamento com um chefe autoritário e que não tem capacidade de empatia. Isso é comum, né? Bom, primeira coisa é a gente se disponibilizar a termos empatia. Porque quando a gente fala assim, ó, como é que eu vou criar um relacionamento com um chefe que não tem empatia? A primeira pergunta é, o quanto de empatia eu tô tendo? Empatia é eu conseguir me colocar no lugar do outro. Com certeza, as pessoas, né, e em especial esse camarada, esse chefe, esse líder, esse gestor, ele tem as razões dele. Então, ponto número 1, se eu quero me conectar com alguém, eu preciso ter empatia com ela. Então, eu preciso me colocar nos sapatos desse gestor. Eu preciso conseguir entender o que se passa na cabeça desse chefe. E mais do que isso, qual é o perfil dele? Porque talvez o autoritarismo venha dele ser tímido, dele ser reservado, ou dele simplesmente ter trocentas coisas, estar assoberbado. Ah, não, ele é só um filho da mãe. Ele é só um cara que não presta. As pessoas estão onde estão por mérito. Não é à toa. E o mérito, veja, o mérito pode ser por conta da pessoa que indica, por conta do prêmio que ganhou, por conta de qualquer coisa. Do estudo que tem, do histórico que tem, não importa. Da amizade que tem. Da amizade, da indicação, é isso aí, né? Então, primeira coisa é a gente ser empático. Uma coisa é eu, como líder,
desenvolver empatia pelos meus subordinados. Outra coisa é eu, como subordinada, desenvolver empatia com o meu gestor. Por quê? Porque, gente, em empresas, embora a gente tenha uma tendência ao achatamento, né, a horizontalidade, né, é a tendência de flatten, né, a hierarquia ainda é uma realidade, sempre será, se Deus quiser, porque a hierarquia norteia a gente. Então, eu, como liderada, eu preciso olhar para cima e me botar no lugar desse gestor e me disponibilizar para ele. Porque o que é mais fácil? A gente apontar, a gente culpar, a gente dizer que a culpa é dele, que não tem empatia, que a culpa é dele, que não tem jeito com pessoas. E a grande questão é, existem pessoas com as quais ele se dá bem. E a decisão é, você será uma delas ou não. É isso. Agora, ninguém conserta ninguém, né? Não. Mas ainda tem, por incrível que pareça, né, no mundo corporativo, ainda tem aqueles totalmente desequilibrados. Tem. Aqueles que agridem o funcionário, que gritam o tempo todo, que maltrata as pessoas, entendeu? Tem. E aí? Como é que você vê isso? E aí, primeiro é a decisão, né, do significado que isso tem na sua vida. Eu trabalhei com muitos gestores que eram truculentos e eu dizia, meu Deus, como é que as pessoas conseguem lidar com isso? E eu via pessoas massacradas e eu via pessoas ótimas, com um sorriso de orelha a orelha. Qual era a diferença? O significado que cada um desses liderados dava à truculência do seu chefe. O seu chefe é a peça mais importante da sua vida? O seu chefe é a pessoa que você mais ama no mundo? Você tem que querer ele como melhor amigo? Então, entenda que as pessoas só dão aquilo que elas têm. Se ele é um babaca que maltrata, que não tem jeito com pessoas, isso é um problema dele. Você está ali para entregar o seu melhor e fazer o que você puder fazer para que essa relação seja saudável e de respeito. Vocês não precisam se amar. Isso é uma idealização ridícula e utópica. Você não precisa amar o seu chefe. Vocês não precisam ser melhores amigos. Você não precisa ser o preferidinho dele. Porque essa é uma busca insana. Você pode cortar esse tipo de relação, né? Exatamente. Caber a você se valorizar. Exatamente. Para não deixar isso te atingir, né? Exatamente. Exatamente. Por quê? Uma pessoa diz que me ama, pode entrar no ouvido e sair no outro. Assim como a pessoa pode dizer que me odeia e pode entrar no ouvido e sair no outro. Qual é o grande problema? A gente tende a colocar mais relevância nos feedbacks e nos retornos negativos. É muito mais fácil ouvir eu te amo do que eu te odeio. O ser humano foi programado para pertencer, para ser adequado. Então, o medo de sermos inadequados muitas vezes mata a nossa autenticidade, mata a nossa liberdade, mata a nossa personalidade. Então, você não pode, obviamente, se deixar ser desrespeitado, não é isso que eu estou dizendo, mas você precisa entender que a pessoa só dá aquilo que ela tem. Uma pessoa amargurada vai sair oferecendo o quê, gente? Amargura. Uma pessoa mal amada, eu vivo dizendo, oh meu Deus do céu, o que a gente pode fazer se dorme só de calça jeans, gente? Não recebe um trato, não é amado? Vai sair. É um carinho. Pô, não tem carinho, um cafuné. Vai sair dando patada, entendeu? E não é problema nosso. Não vou resolver essa questão. Não vou lá resolver a vida do camarada. Então eu preciso pensar, peraí, qual é o significado que eu estou dando para isso? Ele faz isso só comigo? Ele só me maltrata porque se é pessoal, aí a gente tem que sentar e conversar. Exatamente. Né? Então, se é algo pessoal, eu tenho que alinhar. Ele trata bem todo mundo, menos a mim. Então, senta e conversa. E tem que ter coragem. Essas são as conversas difíceis que a gente tem que ter na vida. Agora, é geral, todo mundo reclama da mesma coisa? Meu Deus! Então, o problema não é você, o problema é o cara. Ele é uma peça que destoa. E cada um vai encarar isso de uma forma diferente. Vai ter a pessoa que vai olhar e encarar isso simplesmente como um fato. Ok, você é grosso, você
nasceu, né, com uma tromba, um bico maior que todo mundo, e ok. Uhum. E tá tudo bem, é isso. É. E aí cada um sabe até onde pode aguentar, né? E se tá vendo que não vai aguentar, que tá entrando em estresse, como eu vejo muita gente acontecer, vai procurar com calma, né? Um outro lugar onde você Exato. possa ser mais feliz do que ficar vendo alguma coisa que não bate mesmo com você. Né? Então, Gente, é exatamente isso, sabe? Ah, eu não posso abrir mão do meu trabalho. Eu tenho que me subordinar, eu me submeter a essa situação porque eu preciso do meu trabalho. Você não precisa desse trabalho. Você não. precisa de um trabalho. Você precisa exercer a sua profissão. Você precisa dar o seu nível de contribuição. Mas a gente pode mudar. Uhum. Não está satisfeito? Cara, quantas vezes eu começo um processo de mentoria e no início já fica muito claro que a pessoa está trabalhando numa empresa ou lidando, né? Tocando um negócio que agride os seus valores. Exatamente. Ou seja, gente, aqui, ó, essa vida é muito curta pra gente não ser feliz todo dia. Sofrer. A vida é perfeita? Não. Eu tô falando de ser feliz todo dia, a gente ter essa sensação de bem-estar. Ah, tem época que é difícil, sabe? A gente trabalha muito e é tenso e a gente tem muita preocupação. Mas, cara, você não pode sofrer 5 dias na semana para ser feliz 2. Isso é uma insanidade. E que nem vive esses 2 felizes porque não consegue se desligar, né? Exatamente. Então, a insatisfação é permanente. Né? Exatamente, exatamente. Então é literalmente isso, é a gente entender que se eu não consigo absorver do ambiente o melhor dele, se eu não consigo aprender e até dar a minha contribuição da melhor forma possível, cara, eu preciso abrir minha cabeça e entender. Claro que eu sei que existem perfis que são, que têm uma tendência maior a ficarem onde estão, serem mais estáveis, buscarem segurança, mas a gente precisa abrir a cabeça para entender que a sua empresa não é a única empresa que você pode ter na vida, né? Aquilo que você faz não é a única coisa que você pode fazer na sua vida, e por aí vai. Essa é a grande questão. A gente pode mudar sempre. Não tá feliz? Olha para dentro, sabe? Entenda a si mesmo, descubra-se, entenda por que essa empresa te agride tanto, por que esse padrão te faz tão mal, até para você não repetir o erro. Porque também tem isso. Não adianta trocar 6 por meia dúzia. Se não se entender, se não se conhecer, né? Aí vai aí o autoconhecimento, você vai sair daqui e vai para outra empresa e vai levar os mesmos problemas. Ou vai para um relacionamento pessoal, né? Também não tá legal aqui, mas eu vou levar para o outro relacionamento. A mesma coisa, não resolvi, né? Exato. Ô, gente, obrigada pelos tanto comentário lindo aqui. Que delícia, Adriana, viu? Tá aqui. Meu travou de novo. Travou. Ah, que delícia, gente. Olha, muito obrigada, viu, pelos comentários todos. Eu tô rolando aqui. Acaba que vai entrando, a gente não vai vendo, que eu tô aqui concentrada. Obrigada, viu? A Martinha colocou aqui, ó. Como usar a capacidade de se relacionar para manter uma equipe coesa? Eu acho que um gestor, ele precisa despertar nas pessoas esse interesse por quem elas são, pelo que elas fazem de melhor. Eu acho que existe muito gestor que ainda tem medo das pessoas se desenvolverem e ficarem tão boas a ponto de quererem sair de onde estão. E esse é o medo mais idiota que tem, porque você acaba tendo sempre uma equipe limitada. Essa é a grande questão. Então, como usar a capacidade de se relacionar para manter a equipe coesa, levando as pessoas a se entenderem, saberem quem elas são e saberem, entendendo quem elas são, o que as outras pessoas podem ser nas suas vidas. Ninguém é bom em tudo. Então, quando a gente tem uma equipe onde eu percebo no outro aquilo que eu não tenho, eu percebo no outro aquilo que pode me fazer mais forte, eu passo a ver utilidade no outro. Um bom gestor, ele estimula isso. A valorização um do outro. A capacidade de um se conectar ao outro. A capacidade de um se apoiar no outro.
Porque também tem gestor que é brincadeira, né? É assim, olha, começa segunda-feira, bota lá um quadro e faz todo mundo querer se matar por causa de uma meta, porque só um pode ganhar. Beleza, você fazer isso uma vez no ano, ok, mas, cara, toda semana isso, toda semana as pessoas terem a sensação de que estão competindo, de que não podem se dar as mãos, não podem se auxiliar, se ajudar, meu Deus. Então, assim, Martim, eu acho que é isso. As pessoas entenderem que elas fazem gol no mesmo lugar. O conceito de equipe é esse. Uma equipe é um grupo de pessoas que funcionam em prol de um objetivo em comum. Né? Então, uma equipe, qual a diferença de uma equipe para um grupo? Uma equipe, ela joga no mesmo time. Ela aponta para o mesmo gol, para a mesma meta, para o mesmo propósito. Um grupo de pessoas é literalmente a reunião de indivíduos que não têm propósitos em comum. Então, dentro de uma equipe, a gente precisa lembrar as pessoas do porquê elas estarem ali. Cada uma delas. Essa é a grande sacada. Não existe, numa equipe com 4, 8, 10, 20, existe uma razão para cada um estar ali. Então, eu posso, inclusive, me aliviar e ficar tranquila, porque esse é um espaço de aprendizado. Quando a gente tem uma equipe, a gente aprende um com o outro. A gente se resguarda, a gente se fortalece, né? Essa é a grande questão. É esse jogo de equilíbrio, esse sistema interligado que, sabe, hora um baixa a energia, hora outro sobe a energia. Então, é a forma que eu tenho de manter minha média melhor. É isso. Agora tem muito chefe, muito gestor, né? Inseguro ainda, que atrapalha esse tipo. Eu estou vendo que a gente está se aproximando aqui do final, o tempo passa muito gente. rápido. E eu queria, assim, não queria deixar... Gente, eu achei que tinha uns 20 e poucos minutos. Pois é, mas tá lá. Meu Deus! Passou da metade. E nesses dias que eu fui fazendo divulgação, eu fui recebendo algumas perguntas. E Legal. Tem duas, eu vou fazer uma, não sei se vai dar tempo de duas, mas tem duas que eu acho super interessante. Tem uma delas que ela diz assim, que ela foi promovida recentemente por mérito, por processo seletivo, tal, ela foi indicada para aquela posição de gestora. E o gestor superior dela reconhece o trabalho dela e tudo mais, e interage, tem um bom relacionamento e interage com ela. Só que ele é o tipo de pessoa assim que gosta de menininhas bonitas. Então ele passa por cima da autoridade dela e vai direto com a menina. Bonitinha. Com a moça. E aí virou uma coisa meia comum, meio frequente. Essa palavra virou meio frequente. E todo mundo percebe isso, só que é o tipo de coisa que não dá para conversar. Como é que você... Tá, assim, vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa romper algumas crenças. É o tipo de coisa que não dá para conversar. Óbvio que você não vai virar pro cara e dizer, olha só, você tá assediando a mulher. Ou a gente sabe que você gosta de menininha e você tá indo direto nela. Jamais. Não é por aí. Jamais. Mas, veja bem, lembrando, qual é a primeira dica? Falar em primeira pessoa. Olha só, eu me sinto incomodada quando você passa por cima de mim e vai falar direto com a fulana de tal, porque aqui eu tenho uma autoridade. E eu estou num caminho de construção de respeito. Então, eu quero que as pessoas me tenham como referência. Você pode me ajudar? Eu quero te pedir. Então, você traz a pessoa para o seu lado. Eu quero te pedir que você me ajude na construção da minha identidade, da minha autoridade, da minha equipe. Então, se você, por favor, puder falar comigo para que eu repasse para fulana, eu vou ficar mais confortável, porque eu estou desconfortável. Quando a gente fala em primeira pessoa, é lindo, gente. Por quê? Porque quando a gente fala em primeira pessoa, não tem como a pessoa dizer, você está desconfortável? Não. Tô desconfortável. Entendeu? Quando você fala, você gosta de menininha? Eu gosto de menininha? Você tá louca? Você tá querendo dizer o quê? Entendeu? Tem como ele contra-argumentar. Quando você fala, eu estou desconfortável, não tem como o cara contra-argumentar.
Uhum. Então, numa empresa, a melhor coisa que tem é falar em primeira pessoa. Perfeito. Uhum. Belo. E tem uma outra aqui também que eu achei bem interessante, que ele foi contratado dentro da empresa recentemente, em um alto nível, um alto executivo, tá? Inclusive, ele é um mentorando meu também, né? E aí ele me mandou essa pergunta agora que está acontecendo com ele. E ele gosta de apresentar resultados, ele gosta de aproveitar muito bem o tempo dele. Então, ele gosta de chegar muito cedo no trabalho. Só que as pessoas na empresa não gostam de chegar cedo. Então, ele começou a incomodar quem chega tarde, tá? Pessoas do mesmo nível. E as pessoas também gostam de tomar vários cafezinhos durante o dia e ter um bate-papo, mas um bate-papo mais prolongado. E ele não gosta disso, porque ele gosta de produzir. Entende? Então, ele até aceita um cafezinho, 2 cafezinhos, por exemplo, no período da manhã, mas ele não aceita ficar permanentemente no bate-papo inútil, segundo ele. E aí ele sente que ele já está criando problema de relacionamento. Uhum. Bom, mais uma vez, né? A importância da comunicação. Provavelmente, esse perfil que você tá me trazendo não é uma pessoa que é influente, que gosta de palco, que gosta de ter trocentas pessoas em volta. É aquela pessoa que gosta de focar na tarefa, focar no resultado, que gosta de ter a sua identidade, a sua vida pessoal preservada. Então, o que acontece? A gente precisa deixar as pessoas ficarem confortáveis com quem a gente é. Bom, do que você me falou, o que me chamou a atenção, tá, Lourdes? Primeiro, a gente precisa entender que estar ocupado não é a mesma coisa de estar sendo produtivo. Então, quando o cara diz, eu quero chegar antes de todo mundo, porque eu quero ficar mais tempo, eu quero trabalhar mais. Beleza, você tá fazendo, entregando o mesmo tanto que todo mundo, então você pode repensar essas 2 horas, 3 horas você chega antes. Porque é preciso aprender a trabalhar melhor. Essa é a grande questão. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Eu não gosto de tomar muitos cafezinhos. Gente, eu sou tímido. Olha, eu sou reservado. Eu fico deslocado. Vocês me desculpem, eu adoro vocês, eu adoro o nosso ambiente. Mas eu não sou a pessoa do cafezinho. E eu espero que vocês me entendam, eu espero que vocês compreendam que não é vocês, sou eu. O problema sou eu. Eu não cresci, não aprendi a ser tão sociável assim. Uhum. Beleza. Então, você valoriza o outro e você já deixa claro quem você é. Porque aí você não gera expectativa surreal nos outros, tá? A gente tem aqui, só um segundinho, a gente tem várias pessoas falando aqui sobre a importância da gente dar dicas para esse novo tempo de liderança. O momento do home office, né? O momento em que você parece perder a mão com a sua equipe. Gente, olha só. A gente precisa usar o nosso nível de criatividade para que as pessoas não percam a sensação, porque a sensação, tá? É o sentimento de fazerem parte de uma equipe. Essa é a grande questão. Você pode fazer isso através de reuniões pré-agendadas 1 vez por semana, ou 3 vezes por semana, ou 1 vez no dia, na hora marcada. Você pode reforçar isso através de uma comunicação que agora prega os seus valores, o seu propósito e a relevância da equipe. Você pode propor momentos de valorização, principalmente nessa época de Zoom. Faz aí um quadro e decide quem que você vai valorizar, quais são as potencialidades, os aspectos positivos de cada um que você vai ressaltar. É assim que você mantém uma equipe unida, tá? Em se tratando de equipe, é sempre sobre o emocional das pessoas. As pessoas precisam se sentir uma equipe. Elas não podem se sentir abandonadas. Esse é o grande desafio do líder. É propor uma comunicação, é propor uma rotina que leve as pessoas a entenderem que elas continuam fazendo parte de uma equipe e que elas são essenciais. Elas não passaram a ser descartáveis. É isso. Até porque, né, Adriana, a gente já ouve muitas empresas que estão repensando essa forma de trabalhar e claro, que muito provavelmente muita coisa vai mudar, né? Gente, já está mudando. Quantas empresas estão, assim, na verdade,
o que esse nosso momento mostrou é que existe muito custo que antes a gente não percebia que pode ser cortado. E tudo que uma empresa quer é cortar custo desnecessário. Uhum. E todo mundo vai entrar, né? Não é segredo para ninguém, numa recessão muito grande. Então, custos vão ter que ser cortados, sim. Exatamente. Pessoas vão ter que se adaptar a um novo modelo de trabalho. Agora, é isso aí. Eu vejo que o papel principal vai ser aí das lideranças, né? É Isso. um novo perfil de liderança que a gente vai ter que começar a ver daqui para frente, né? Eu acho que é um nível de consciência muito mais elevado sobre o quanto a gente precisa se fazer presente para as pessoas. Nunca isso foi tão nítido. De perto ou de longe, a comunicação, a tecnologia está aí para isso. Para a gente fazer as pessoas se sentirem próximas. É isso. Uhum. E que tudo isso vai mudar. A Marta está vendo aqui, há tempos atrás tentava-se apenas cortar pessoas. Agora vai pensar nas estruturas. É isso. Totalmente. Né? É isso. Vai pensar em cortar formas novas de trabalhar. E eu ouço muita gente dizendo, não vejo a hora de voltar para o meu trabalho, não vejo a hora de encontrar pessoas. Ontem mesmo eu estava conversando com uma pessoa assim, bastante próxima, né? E ela falava assim, Lourdes, eu não vejo a hora de voltar, eu preciso de gente, eu preciso encontrar, eu preciso abraçar. Eu falava assim, olha, será? Né? E as empresas também estão repensando muito, assim, agora está podendo conhecer muito bem quais são os trabalhos que são relevantes e quais trabalhos que não precisariam mais acontecer. Exato. É hora das pessoas realmente mostrarem o seu valor. Uhum. Quem estava só, sabe, relaxado ali, encostado, ocupando uma cadeira, isso ficou nítido, isso veio à tona. Exatamente. Então é hora de mostrar o seu valor. Muita gente morrendo de medo de voltar. Né? É isso aí. Porque muita coisa vai acontecer, né? É isso aí. Sem dúvida, Luiz, é tempo de reinvenção. Eu acho que eu falo isso todos os dias. Uhum. Em quase todos os meus atendimentos eu digo isso. Gente, reinvenção. Agora de forma consciente. Porque a gente não pode mais ser o mesmo. A gente já não era o mesmo. De hoje para amanhã, você já não é o mesmo. Tu dorme e tu acorda, tu já é outra pessoa. Porque você tem experiência de um dia inteiro acumulado. Só que essa mudança acontece de forma gradual. Agora não, a gente levou um baque, um choque, e a gente teve que se adaptar e teve que mudar de maneira abrupta. Uhum. Mas a gente não pode menosprezar isso. Então tem que seguir, tem que fazer o que tem que ser feito, tem que se reinventar de forma acelerada. Essa é a grande questão. Uhum. Perfeito. Adriana, nós estamos chegando no fim, eu acho que a gente já pode se despedir. Antes que a gente saia aqui a conexão. Eu agradeço imensamente a você ter estado aqui com a gente hoje, respondendo tantas coisas legais, com tanta gente legal e importante. Legal demais! Eu amei estar com vocês! Perguntas seu ótimas, bando de lindo! Excelentes, né? A gente teria muito mais para conversar, mas infelizmente 1 hora é o nosso limite. Tá bom? Adorei. Obrigada a você, querida. Que delícia estar aqui, viu? Então, até a próxima, gente. Muito obrigada por todos esses comentários. Vai ficar gravado amanhã lá nos stories e por 24 horas, né? Delícia. Eu acho que você já está podendo subir para o IGTV. Você já pode subir, depois ver isso. Tá bom. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada a você pelo convite, Lourdes. Eu tinha certeza que nosso papo ia fluir, ia ser uma delícia. Eu não vi passar, de verdade. Achei que a gente tivesse 20 e poucos minutos. Muito obrigada. Realmente é um assunto que, assim, eu amo falar a respeito, porque eu acho que é a essência do nosso bem-estar, da nossa felicidade. Nós somos seres sociais e eu realmente acredito que a felicidade só é real quando compartilhada. Né? Então, obrigada pelo convite, obrigada a cada um de vocês que esteve aqui, né? Que estiveram aqui. Tanta gente linda, querida, que eu amo tanto. Foi maravilhoso. Vamos fazer várias vezes. Várias vezes. Obrigada, gente. Um bom dia para todos. Boa noite, né? Boa noite.
Muito obrigada. Bom restinho de semana, gente. É, Beijo. Tchau, gente. Tchau. Tchau.